Fala pessoal que se liga na mídia esportiva, vamos falar sobre vários assuntos aqui. Vou trazer a informação sobre o programa do Neto, né, que pode sair do ar na TV Bandeirantes, que é o apito final. Também vou falar aqui da definição da equipe que vai transmitir o GP Brasil, né, da MotoGP. Né, já tem, então, essa equipe formada pela TV Bandeirantes. Também vou falar aqui do trio definido já pelo SBT em jogos da Seleção Brasileira, não tem ali nenhuma surpresa, porém, né, a segunda equipe de transmissão ainda não está formada. E também a questão de um terceiro narrador, por enquanto, não há nenhuma informação, e eu acho que é necessário, né, que o SBT tenha um terceiro narrador para a Copa do Mundo que está chegando. E para fechar o vídeo, eu vou falar também sobre o Ricardo Martins, né? E a TNT Sports, uma informação que acho que muita gente já sabe, mas de repente, né, quem não sabe, a gente vai contar aqui sobre o Ricardo Martins, tá certo? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de assuntos da mídia esportiva, eu peço a sua colaboração aqui com o canal do Fábio Fidelix. Você não paga absolutamente nada, é só fazer a sua inscrição no canal e também estou contando com o seu joinha, o seu like no vídeo aí, tá? Bom, vou começar então falando sobre o Neto, né? O Neto, apresentador da TV Bandeirantes, uma informação do Flávio Rico lá no portal Léo Dias. O que acontece? O Neto está de férias, né? Quem está acompanhando aí os donos da bola percebeu que o Fernandinho Fernandes está ali substituindo o Neto. E a emissora, né, a TV Bandeirantes, está aguardando justamente o retorno do Neto para decidir o futuro do apito final, o programa que ele apresenta, que ele comanda nas noites de domingo. Qual o motivo? Questão de audiência, porque nós estamos vivendo um momento diferente, né? Porque até 2024 a gente só tinha futebol na TV aberta, praticamente na Globo, né? Campeonato Brasileiro e tal. Agora a gente tem a presença da Record. Então a Record, você vê aí a própria Globo, né, transmitindo para o Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, às 6 da tarde, a Record transmitindo os jogos do Paulistão, 8h30 da noite, aos domingos. Tá chegando aí o Campeonato Brasileiro também, uma confusão, né, esse calendário do futebol brasileiro. Mas aumentou o número de transmissões em TV aberta de futebol, sem contar a Cazé TV, né? Que é considerada também uma mídia gratuita e transmite ali o mesmo jogo da Record. Muita gente também está migrando, né? Muitos telespectadores, né? O público está migrando para o YouTube. Então, quer dizer, tem muito futebol hoje no streaming e na TV aberta, né? Com a presença agora da TV Record. Então, a audiência do apito final está lá embaixo, né? A Bandeirantes, como a gente sabe, é um canal que nos últimos anos perdeu muita audiência, né? A Band já não tem bons índices de audiência em quase nenhum horário ali. Renata Fã, o próprio Neto nos Donos da Bola, isso de segunda a sexta, Jornal da Band, um programa ou outro ali que consegue uma audiência razoável, né? Mas no geral a Bandeirantes é hoje, digamos aí, uma quarta força no Brasil, já foi ali a segunda, terceira em outros tempos, né? A Bandeirantes. Ou pelo menos esteve próxima ali de disputar audiência com SBT, com Record, ali pelo segundo lugar, quando tinha esporte também, quando era forte no esporte, né? Mas, então, essa é a situação. Está inviável o programa Os Donos da Bola, porque está competindo com transmissões esportivas, seja na TV aberta, seja ali numa Cazé TV, né? No YouTube. Então, a Band e o Neto, né? Tomarão essa decisão nos próximos dias. A possibilidade, então, é enorme do apito final deixar a grade de programação da TV Bandeirantes. Aliás, queria saber a sua opinião, você que está acompanhando esse vídeo. Você acompanha o apito final do Neto, gosta do programa? Eu tenho uma opinião de que debates esportivos na TV aberta estão com os dias contados, né? A gente viu o que aconteceu com o Galvão, na própria TV Bandeirantes, né, o programa do Galvão e Amigos lá não virou em termos de audiência. Tudo bem que era muito tarde, noite de segunda-feira, mas tem a ver também com o formato, né, com o estilo do Galvão, dos integrantes do programa. Esse formato de debate esportivo, você vê, a Globo, ela praticamente nunca teve, né, debate esportivo em TV aberta, né? O Globo Esporte sempre foi ali reportagens, matérias, nunca foi muito de debate esportivo. A Gazeta, sim, né, com o seu Mesa Redonda Esportes, que aliás eu acho que é um dos melhores ainda da TV aberta, né, pelo menos na TV Gazeta de São Paulo, eu que sou aqui no interior de São Paulo, de vez em quando eu dou uma observada lá no Mesa Redonda, que eu acho um programa dinâmico, onde todo mundo consegue dar a sua opinião. O Neto já tem, eu acompanho o Neto
no início, né? Quando ele surgiu como apresentador lá com os donos da bola, eu acho que ele foi muito bem. Mas nos últimos tempos está difícil, né? Tanto os donos da bola como esse apito final. Tentei acompanhar outro dia o apito final, não consegui, gente, porque o Neto ele monopoliza, né? Todas as atenções do programa, né? Ele faz aquele editorial dele no início e os integrantes, né? Os participantes do programa não têm muita oportunidade de dar opinião e não existe debate, né? Não existe debate. Normalmente não se pode discordar do Neto, pelo menos eu percebo isso, né? Senão a coisa fica meio complicada. E eu acho que programa esportivo, né, debate esportivo, tem que ter discussão, né? Você tem que ter sua opinião, não é para todo mundo concordar, né? Ah, eu acho a mesma coisa, eu acho... Não, cada um tem que ter a sua visão. Se tiver que ter um debate ali, acontecer, né, rolar um debate mais acalorado, eu acho que faz parte do debate esportivo. E os debates que eu acompanho hoje, os debates esportivos, normalmente estão no YouTube, estão no UOL, por exemplo. Eu gosto do Posse de Bola, do UOL News. Hoje muitos torcedores também acompanham os influencers, né, dos clubes, jornalistas também que migraram, né? Que migraram da mídia tradicional, digamos assim, estão hoje no YouTube, com seus canais, ou falando do time que ele torce, ou trazendo também ali um debate esportivo, mas com uma linguagem diferente. Então tá complicado, gente, tá muito complicado. Renata Fã ainda continua se mantendo lá na Bandeirantes, o próprio Neto no jogo, nos donos da bola, por enquanto deve ser mantido no ar, mas o apito final passa por esse problema porque está competindo com transmissões de futebol no mesmo horário. E aí realmente é bem complicado. Mas manda a sua opinião aí, a gente agora vai mudar de assunto. Olha, vou falar agora da MotoGP, né? Porque nós teremos o GP do Brasil em Goiânia, né? A gente continua falando aqui da TV Bandeirantes, né? Que vai transmitir com exclusividade na TV aberta, nessa prova, muito aguardada. Será no dia 22 de março. Mais uma vez aqui uma informação do Flávio Rico sobre a equipe, né? A Band definiu a equipe que vai transmitir. O Theo José, como eu já adiantei num outro vídeo, o Theo José será o narrador, ele está muito envolvido, né, com essa transmissão da MotoGP em Goiânia. Ele trabalha em Goiânia, né, na afiliada lá, TV Sucesso, né, afiliada da Band em Goiânia, diretor da emissora, apresenta programa esportivo também. Então o Theo José, que tem tudo a ver com velocidade, será o narrador. O César Barros vai ser um dos comentaristas e o outro comentarista, o Celso Miranda, né? E nas reportagens também está definido a Tandara Reis será repórter e também o Matheus Medeiros. Então, esse quinteto aí é que vai trazer as emoções do GP Brasil. Repito, né, no dia 22 de março é a MotoGP. A Band vai fazer essa transmissão, vai ter uma cobertura muito grande lá na afiliada da Band em Goiânia. Já começou essa cobertura, né, embora a prova vai acontecer em março, né, no dia 22 de março, mas a cobertura já começou. É um grande evento, sem dúvida nenhuma. Aliás, quando eu gravei falando sobre essa prova, muita gente falou, mas e na TV aberta a Band só vai mostrar essa corrida? Só essa corrida, né? É o que está no calendário aí. O grupo Disney, né, ESPN, detém os direitos de transmissão das outras provas, de todas as provas, né, de todo o calendário da MotoGP, mas a Band vai transmitir esse GP, então, do Brasil aí em TV aberta com exclusividade. Tem uma outra informação agora sobre o SBT, né? Está definida a equipe, o trio, né, de transmissão para os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. O Galvão Bueno, né, será o narrador dos jogos da seleção brasileira, Mauro Betti nos comentários e Alexandre Pato. Então vai ter um comentarista jornalista e um ex-jogador, e não é nenhuma novidade, né? A gente já esperava realmente esse trio. Nas reportagens, pelo que os portais de notícias estão informando, nós teremos o André Hernan, né, como um dos repórteres, e o Mauro Naves, né? Os dois que já são velhos conhecidos aí do próprio Galvão Bueno, já trabalharam, né? Aliás, continuam trabalhando, né? Também o André Hernan está lá no Prime Video, né, nas transmissões, o Mauro Naves também. Então, vai estar ali em casa, os amigos, né? Galvão Bueno e seus amigos. Com relação ao Thiago Leifert, que vai narrar os outros jogos, não há ainda definição de quem será o comentarista, né? Dessa outra equipe, a segunda equipe, digamos assim. Quem vai comentar ao lado do Thiago Leifert, os repórteres, né? Se teremos mais de um comentarista. Por enquanto, nada definido. Nos próximos dias, provavelmente, a gente vai ter também essa informação. E se o SBT vai ter na Copa do Mundo um terceiro narrador. Por enquanto, também nada definido sobre isso. Só se fala em Galvão Bueno e no Thiago Leifert. Eu acho necessário, sim, um terceiro narrador, né? Porque são 32 jogos.
O Galvão a gente sabe que vai fazer a abertura da Copa, vai fazer o encerramento da Copa e os jogos da seleção brasileira. Não dá para dizer aqui quantos jogos o Brasil vai fazer na Copa, né? No mínimo 3, né? Na primeira fase são 3 jogos. Se o Brasil chegar à final ou disputar de repente o terceiro lugar, chegar ali às semifinais, serão 8 jogos do Brasil. Essa Copa vai ter um jogo a mais, né? Vai ter um jogo a mais, uma fase a mais, porque são 48 seleções pela primeira vez. Então, de repente, vamos dizer que o Brasil chegue ali à final, o Galvão vai fazer 10 partidas, né? 8 jogos da seleção, mas a seleção pode estar na final também, então 8 jogos, 9 jogos, de repente 10 jogos, e o Thiago Leifert ficaria aí com mais de 22 partidas, né? Ou 22, 23 jogos. Eu acho muita coisa para um narrador só, né? Então, de repente, quem poderia ser esse terceiro narrador, né? Fica a interrogação. O Silva Júnior, né? Um nome muito citado, porque já está lá no SBT, já participa no YouTube da Fute Live, narra também, né? Quando acontece algum problema, né? Com o Thiago Leifert, ele já fez alguns jogos aí da Champions, da própria Copa Sul-Americana. Então, eu acho que seria um bom nome, né? O Silva Júnior como terceiro narrador. Mas por enquanto nada oficial, né? Só Galvão Bueno e Thiago Leifert, esses dois já estão aí prontos, já estão definidos para o Mundial de Futebol em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. E para fechar o vídeo, uma informação que não é nova, né? Essa informação surgiu aí há alguns dias. São tantos assuntos da mídia esportiva que às vezes a gente não consegue colocar tudo num vídeo, né? Então, sobre o Ricardo Martins, que renovou o seu contrato com a TNT Sports, né, um personagem ali, um profissional importante da TNT Sports. Me lembro muito do Ricardo Martins, principalmente na 105, né, quando era repórter de campo, um repórter irreverente, né, participava da transmissão, às vezes ele tinha umas tiradinhas ali, até divertidas, o Ricardo Martins. O futebol da 105 é um futebol leve, né, sempre foi assim, um futebol mais descontraído, né, do que em algumas outras emissoras. E o Ricardo Martins renova o contrato, ele está lá desde 2017, né? Desde 2017 na TNT Sports. E é um profissional multiuso, né, Ricardo Martins? Porque ele faz reportagem de campo, ele agora atua como comentarista, né, em jogos do Campeonato Paulista, também da Champions League. E se precisar também, ele apresenta, né? Também já foi apresentador no rádio, não só na 105, em outras emissoras. E também ele faz tudo, né? Só narrar, eu não sei se o Ricardo Martins narra. Ainda não sei se ele é narrador, porque reportagem, comentários, né, apresentação, ele se dá bem realmente, uma figura até engraçada em alguns momentos, o Ricardo Martins. É claro, algumas pessoas gostam, outras não, cada um tem sua opinião. Aliás, manda aí seu comentário sobre essa renovação de contrato, então, do Ricardo Martins com a TNT Esportes. Lembrando que a TNT, a partir de 2027, ela terá Sul-Americana também, né? Termina esse ano o ciclo, a SBT continua transmitindo em TV aberta os jogos da Sul-Americana, mas a partir de 2027, esses jogos do SBT serão transmitidos pela TNT Esportes no YouTube, no canal no YouTube da TNT Esportes, o que foi realmente uma grande novidade, né? Uma transmissão no YouTube substituindo uma TV aberta, né? Mais um evento aí para o Ricardo Martins participar também, claro, né, se ele continuar na equipe aí em 2027. Bom, gente, é isso. Um grande abraço, a gente volta a qualquer momento falando de mídia esportiva, TV, rádio e internet. Peço mais uma vez a sua colaboração aqui com o canal, faça sua inscrição. Muita gente acompanha os vídeos e não se inscreve, né, no canal do Fábio Fidelix, né? Confere aí se você continua inscrito também, né? Dá uma conferida, porque algumas pessoas dizem que às vezes o YouTube retira as inscrições, né? Não sei se isso é verdade ou não tenho essa certeza, mas dá uma conferida aí. Se você não é inscrito ainda e gosta desses vídeos, faça sua inscrição, colabore aí com o crescimento do canal, deixe seu like também, dá aquela ativada no sininho em todas, e nós voltamos. Um abraço, tchau!